Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver os exercícios de movimentos circulares desse livro aqui, ó, Tópicos de Física, tá bom? Nesse vídeo você vai encontrar as questões do nível 1, tá bom? E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link para você fazer o download de um PDF com essas questões que a gente vai resolver, tá bom? Então, vamos para as questões. Questão 1 diz o seguinte: sabendo que o comprimento ou o perímetro de uma circunferência de raio R é igual a 2πr, converta em radianos os seguintes ângulos. Ele tem aqui 360 graus, 180 graus, 90, 60 e 30 graus. Tá? Então, vamos lá. O que é que a gente sabe? Que quando um objeto, um corpo, completa uma volta completa, o espaço angular percorrido por ele é de 360 graus. Né? Então, a gente tem aqui uma circunferência. Se você realiza uma volta completa, o seu deslocamento angular, medido em graus, é 360 graus. Né? E ele está dizendo para a gente que esse espaço percorrido é igual a 2πr, né? Que é o comprimento dessa circunferência. Tá? Então ele está dizendo para a gente, ó, que o ΔS dessa circunferência é 2πr. Tá bom? O que é que a gente sabe também? A gente sabe que a relação entre espaço linear e espaço angular é dado por essa equação. ΔS é igual a ΔΦ vezes R. Tá bom? Então, se a gente for calcular o ΔΦ para uma volta completa, a gente faz o seguinte: no lugar do ΔS, eu coloco 2πr, né? Que foi o que ele disse aqui, que é o comprimento de uma circunferência, que é a volta completa. Então, 2πr vai ser igual a ΔΦ vezes o R. Como a gente está buscando o ângulo, né? O ΔΦ, ele vai ser igual a 2π vezes R. E esse R aqui, ó, que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, e aí a gente pode cortar os R's, e aí a gente conclui que o deslocamento angular para uma volta é 2π, só que medido em radianos, tá? Esse é o deslocamento para uma volta. Ou seja, se a gente também sabe que uma volta são 360 graus, 2π radianos é igual a 360 graus. Então a gente já pode dar a primeira conclusão aqui, que para a letra A, 360 graus é igual a 2π medido em radianos, tá bom? E para fazer as outras, a gente faz tudo por regra de 3, tá? O que é que a gente sabe? Que 360 graus equivalem a 2π medido em radianos. A letra B, ele quer saber 180 graus, isso vai me dar x radianos, né? E aí a gente vai fazer o meio pelos extremos, né? O cruzado aqui, ó, x vezes 360 e 180 vezes 2π. Então a gente vai ficar 360 graus vezes x, do outro lado 180 graus vezes 2π. Como a gente quer saber o x, né? 180 vezes 2 vai dar 360π. E esse 360 aqui, ó, que está multiplicando, passa para cá dividindo. E aí a gente pode cortar 360 em cima com o 360 de baixo. E aí a gente conclui que 180 graus equivalem a π radianos. Bom? Para fazer a letra C, mesma ideia. 360 graus correspondem a 2π medido em radianos. 90 graus vai corresponder a x, que é o que a gente vai buscar. Então vai ficar 360 vezes x, do outro lado 90 vezes 2π. Como a gente quer descobrir o x, né? 90 vezes 2 vai dar 180 vezes π. E esse 360 que está multiplicando passa dividindo, né? E aí a gente pode cortar o zero em cima com o zero de baixo, fica 18 sobre 36. E a gente pode simplificar por 18, né? Tanto em cima quanto embaixo. Aí 18 por 18 dá 1, 1 vezes π dá π. 36 dividido por 18 dá 2. Então, 90 graus vai ser π sobre 2 radianos, tá bom? Letra D, ele quer saber quanto é 60 graus. Aí a gente vem para cá, letra D, mesma ideia. 360 graus correspondem a 2π medido em radianos. 60 graus vai corresponder a x radianos, né? Então vai ficar 360 vezes x, do outro lado 60 vezes 2π. Então o x vai ser igual a 120 vezes π sobre 360. A gente corta 0 em cima, 0 embaixo e simplifica por 12, né? 12 por 12 dá 1, 1 vezes π, π. 36 por 12 dá 3, então fica π sobre 3 radianos. Então 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. E por fim, letra E, ele quer saber quanto vale 30 graus, né? Então a gente sabe que 360 são 2π radianos,
30 graus vai corresponder a um valor x aqui. Então vai ser 360 vezes x igual a 30 vezes 2 vezes π. Portanto, o x vai ser igual a 60π sobre 360. A gente pode cortar um zero de cima com um zero de baixo e simplificar por 6. 6 por 6 dá 1. 1 vezes π, π. 36 por 6 dá 6. Portanto, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos. Questão 2 diz o seguinte, ó, uma partícula percorre em 10 segundos o arco de circunferência AB, representado na figura de A para B. Então a partícula A, ó, saiu daqui, da posição A, e chegou aqui na posição B, e gastou 10 segundos para isso. Então a informação que a gente tem é que ΔT é igual a 10 segundos. Sabendo que o arco AB mede 60 centímetros, e o raio vale 30 centímetros, determine nesse percurso a velocidade escalar média linear e a velocidade escalar média angular. Tá? Então, o arco de circunferência vale 60 centímetros, então é a distância percorrida de A para B. Então, ΔS é 60 centímetros. E o raio dessa circunferência vale 30 centímetros. Bom? Letra A, ele quer saber a velocidade linear. Velocidade linear, do mesmo jeito que a gente fazia no movimento linear. Velocidade, que é o V, é ΔS sobre ΔT. Tá? Aqui não precisa passar para metros, porque não foi pedido, não tem problema. Então, vai ficar 60 centímetros dividido por 10 segundos. 60 dividido por 10 dá 6. O único detalhe aqui, ó, em vez de ser 6 metros por segundo, são 6 centímetros por segundo, já que o espaço foi medido em centímetros. Tá bom? Letra B, ele quer a velocidade angular, que é esse ômega. É só a gente lembrar da relação entre as duas velocidades, a linear e a angular. V é igual a ômega vezes R. Como eu quero saber o ômega, esse R que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, a velocidade de resposta da letra A foram 6. E o raio foi dado aqui, ó, 30 centímetros. Tá? Então, não dá para dividir direto, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente bota o igual, aí bota um zero aqui e um zero com vírgula aqui. Corta o zero de cima com o zero de baixo. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 6 dividido por 30 são 0,2 radianos por segundos, que é a unidade de velocidade angular. Questão 3 diz o seguinte. Um automóvel move-se ao longo de uma pista circular de raio 200 metros. Então, temos a informação do raio. Em certo instante, sua velocidade angular vale 0,1 radianos por segundo. Então, temos a informação do ômega, da velocidade angular. Quanto indica seu velocímetro em km por hora nesse instante? Então, se ele está pedindo a indicação do velocímetro, ele quer saber quem é a velocidade linear. Tá bom? Velocidade linear é o produto da velocidade angular vezes o raio, ômega vezes R. O ômega foi dado na questão, 0,1, e o raio também, 200. Né? Posso cortar esse zero à esquerda com esse zero daqui, fica 1 vezes 20. A velocidade linear é de 20 metros por segundo. Só que como ele pediu em km por hora, a gente tem que transformar. Para passar de metros por segundo para km por hora, a gente multiplica por 3,6. E aí a gente tem que essa velocidade vai ser de 72 km por hora. Questão 4 diz o seguinte. Um esportista percorre uma pista circular de raio igual a 200 metros. Mais uma vez, temos a informação do raio. Com velocidade escalar de 18 km por hora. Km por hora é a unidade de velocidade linear. Então, temos aqui a informação da velocidade linear. Ele está dizendo que essa velocidade é praticamente constante. Tá bom? Calcule em radianos o ângulo central que enxerga o arco percorrido por ele em 72 segundos. Então, vamos lá. É o seguinte. A gente tem aqui um esportista que realiza um movimento circular numa pista que tem um raio de 200 metros. Tá? E ele vai com a velocidade linear de 18 km por hora. E aí ele quer saber o ângulo central desse movimento durante 72 segundos. Tá? Então, digamos que esse esportista saia daqui e após 72 segundos ele esteja aqui. Bom? Então, ele quer saber o deslocamento angular desse movimento. Então, ó, ele partiu daqui e chegou aqui. Então, ele quer saber quanto vale esse deslocamento angular aqui. Tá bom? Vamos lá. Informações que a gente tem no texto. Que o raio 200 metros, que a velocidade linear é 18 km por hora e que o tempo para a realização desse movimento foi de 72 segundos. E ele está pedindo para a gente quanto vale esse ângulo, só que medido em radianos. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente achar deslocamento angular, que é esse ângulo aqui,
a gente vai utilizar as grandezas angulares, que no caso é a velocidade angular. E a definição de velocidade angular é o seguinte: velocidade angular, que é o ômega, é ΔΦ dividido por ΔT. Como a gente quer descobrir esse ΔΦ aqui, esse deslocamento, eu preciso do tempo, que a gente já tem, que é 72, e preciso da velocidade angular, que a gente ainda não tem. Mas a gente pode achar através da relação de velocidades. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. O único detalhe aqui é com relação à velocidade, que está em quilômetros por hora. Como o raio está em metros, essa velocidade tem que estar em metros por segundo, tá? Então a gente divide por 3,6. 18 dividido por 3,6 vai dar uma velocidade linear de 5 metros por segundo. Então a gente pode achar o ômega aqui, ó. Então, como eu quero o ômega, o r que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter velocidade linear 5, raio 200. Aí não dá para a gente dividir, né? O que é que a gente faz? Bota um zero aqui, um zero e vírgula aqui. 50 por 200 ainda não dá. Bota mais um zero aqui, um zero aqui. Aí corta os dois zeros em cima com os dois zeros embaixo. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Então vem para cá o 25. Unidade de velocidade angular, radianos por segundos. Tá bom? Pronto. Com essa informação eu consigo achar esse ângulo, né? Fazendo meio pelos extremos, eu tenho que ΔΦ é igual a ômega vezes ΔT. Portanto, o ΔΦ vai ser 0,025, que é a velocidade angular, vezes o tempo, que é 72 segundos. Fazendo essa conta aí, a gente encontra 1,8 unidade de medida de deslocamento angular, radianos, né? Então fica 1,8 radianos. Última questão, questão 5, diz o seguinte: um móvel vai de A até D, então ele sai aqui, ó, do ponto A, percorre esse caminho e chega até o ponto D de dado. Ele vai com a velocidade linear constante, movendo-se ao longo da curva esquematizada na figura, né? Então ele faz esse caminho aqui, ó, curvado, de A até o ponto D. Sabendo que o raio da região 1 é maior que o raio da região 2, que é maior que o raio da região 3, compare os valores das velocidades angulares nos trechos de A para B, de B para C e C para D. Então ele quer que a gente faça uma comparação das velocidades angulares, ou seja, as do ômega, tá? E para isso, ele dá a informação para a gente da relação dos raios de cada uma dessas regiões, tá bom? Então a gente precisa primeiro aqui relacionar velocidade angular com raio. A gente encontra essa relação na fórmula que relaciona as velocidades, linear e angular, né? O V igual a ômega R. Eu tenho um ômega e tenho um R. Se eu pegar esse R e passar multiplicando, eu vou ter que ômega é igual a V sobre R, tá bom? E aí, ó, a gente tem uma equação, uma formulazinha, onde as grandezas que a gente quer comparar, que é ômega e o raio, estão separadas pela igualdade, e uma está na parte de cima e a outra está na parte de baixo. Quando isso acontece, a gente diz que essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? O que isso quer dizer? Que essas grandezas são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que o que acontece com uma grandeza vai acontecer exatamente o inverso com a outra, tá? Como assim? Se eu tenho uma região onde o raio da trajetória é muito grande, a velocidade angular vai ser pequena. O que acontece com uma é o inverso com a outra. Já o contrário também é verdade. Ó. Se eu tenho uma região, uma trajetória circular cujo raio é pequeno, isso quer dizer que a velocidade angular vai ser maior, vai ser grande, tá? Então essa relação inversa quer dizer isso, que quando uma grandeza é grande, a outra é pequena. Quando uma grandeza é pequena, a outra é grande, tá bom? Ou seja, quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Quanto menor for o raio, maior vai ser a velocidade angular, tá bom? Então a relação que ele mostrou aqui pra gente é que R1 é maior que R2, que é maior que R3, ou seja, a região 3 tem um menor raio. Se a região 3 tem um menor raio, é porque a região 3 tem a maior velocidade angular. A região 2 é a região intermediária, né, que tem o segundo menor raio. Se tem o segundo menor raio, vai ter a segunda maior velocidade angular. Já a região 1 é a região de maior raio. Se é a região de maior raio, é a região de menor velocidade angular. Portanto, a relação correta seria essa daqui. A velocidade na região 3 é maior do que a velocidade na região 2, que é maior do que a velocidade angular na região 1. Ok? Então, pessoal, era isso. Chegamos ao final das questões de movimentos circulares de nível 1 do livro Tópicos de Física. Eu vou estar deixando aqui um link para você assistir a aula completa sobre movimento circular e mais um link com outras questões de movimento circular
do livro Tópicos de Física também, bom? Então espero que vocês tenham gostado, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!